vacina, imunidade de rebanho, número de anticorpos, vírus, quarentena, coronavírus, distanciamento social, pandemia, vírus, máscara, achatamento da rua. IFCast, o podcast informativo do IFE. USP avança em pesquisa e vacina em spray da Covid-19 pode chegar em 2021. Transmissão da Covid-19 no Brasil não está diminuindo, alerta OMS. Rússia é o primeiro país do mundo a aprovar vacina contra a Covid-19. Pacientes recuperados de Covid-19 podem apresentar sequelas. Já são mais de 1 milhão de profissionais de saúde cadastrados para atuar no combate à Covid-19. Rússia inicia a produção da vacina contra a Covid-19. Cientistas identificam a ordem dos sintomas da doença. E com essas manchetes, a gente já mostra para vocês os temas que nós vamos abordar agora neste segundo episódio do IFCast, o podcast informativo do IF Belnápolis. Tudo que a gente vai abordar hoje, com sequelas, prevenção, sintomas, vacina, tem o intuito de buscar, prevenir e combater a desinformação. Este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Eunápolis, com recurso das Pró-Reitorias de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto. A nossa equipe é formada por mim, Alessia. Por mim, Dani. E por mim, Luiz Henrique. Após conversarmos a respeito da biologia do coronavírus e de explicarmos o cenário da pandemia na cidade de Eunápolis, hoje vamos falar dos efeitos da doença no corpo, abordando sintomas e possíveis sequelas e também tratamento da infecção. Só relembrando lá, para o pessoal que já ouviu ou que ainda não ouviu o nosso primeiro IFCast, que está disponível no Deezer e no Spotify, nós falamos e explicamos todo esse contexto da biologia do vírus e também o cenário aqui em Eunápolis. Como foi para vocês? Hoje a gente está mais tranquilo, Porque estreia a gente sempre fica um pouco mais travado, mais nervoso. Como foi para vocês mesmo a gravação e depois ouvir o primeiro episódio já no ar? Para mim foi satisfatório, Acho que a gente agora só tem a melhorar, A gente vai criando experiência a cada gravação, mas no fim mesmo, todo o aprendizado e esclarecimento que a gente teve no primeiro episódio tá imperdível. Para mim foi uma experiência diferente, eu achei que eu ia ficar um pouco menos nervoso no dia do lançamento, mas graças a Deus deu tudo certo. Segundo episódio a gente faz as coisas um pouco mais tranquilo, um pouco mais rápido e com a confiança lá em cima. Só para relembrar para o pessoal que todo o conteúdo vai continuar disponível e que é um conteúdo que você pode ouvir quando, onde, como você quiser. Tanto no site do IFCast, o ifcast.net, como nas plataformas digitais. Lá a gente fala de números, mas o que importa mesmo é o contexto. Então, você vai entender o contexto da biologia do vírus, você vai entender o contexto da cidade de Eunápolis, como funciona aqui o trabalho para conter o avanço da doença. Então, fique à vontade para ouvir, indicar, para entrar em contato com a gente. Tudo isso que o podcast está sendo feito para realmente combater a desinformação e chegar até a comunidade. Exatamente, só lembrando, Dani, que se alguém quiser mandar alguma dúvida ou alguma colaboração pra gente, só descer no nosso site lá até o finalzinho vão ter os nossos contatos, então pode mandar pra gente que a gente traz pra cá. Além disso, o IFCast também está disponível no distribuidor, o Anchor. Caso você não seja um usuário tradicional, não goste de usar nem o Deezer, nem o Spotify, você pode acessar anchor.fm/ifcast64 e você vai estar pronto para escutar por lá também. Exatamente, Luiz. Obrigada aí por contribuir com a gente, Alessia? Essa parte... Sim, essa parte a gente deixa para Luiz. Deixo sempre com o Luiz Henrique. E então, seja muito bem-vindo. Começa agora o segundo episódio do IFCast.
combater uma doença que não tem uma medicação própria específica? Como fazer o tratamento das pessoas que testaram positivo e necessitam de cuidados médicos de uma maneira eficiente e segura? Como garantir quais as sequelas que a doença vai deixar mesmo naqueles que foram totalmente curados? E como ter certeza de que essas pessoas não podem se infectar novamente com a Covid-19? Quando teremos uma vacina? Ela vai chegar para todos? Vai ter efeito por quanto tempo? Como já dissemos lá no primeiro episódio, por mais que novas informações acabem chegando o tempo inteiro, é tudo muito novo e a ciência está em uma luta constante e contra o tempo para nos dar resposta de todas essas perguntas. E para tentar esclarecer muitas dessas dúvidas, hoje nós vamos conversar com o Dr. Davidson Costa, médico que atua no Hospital Português em Salvador, para tratar sobre sintomas, sequelas e tratamento. Também vamos conversar com Olívia Marinho, nossa enfermeira do campus Eunápolis, para tratar sobre prevenção e falarmos também sobre vacina. Mesmo com as entrevistas aqui do Eficast, precisamos lembrar que as informações que chegam a nós estão sendo atualizadas o tempo inteiro chegam novas. E a gente, acima de tudo, precisa confiar nas orientações dos órgãos de saúde competentes e começar a pensar na saúde com a prevenção. Exatamente. E se formos lá no dicionário procurar a definição da palavra prevenção, o que nós vamos encontrar é o seguinte: conjunto de atividades e medidas que, feitas com antecipação, busca evitar um dano ou mal. Ou seja, neste cenário em que nós estamos vivendo agora, lá desde o início do ano, um conjunto de ações que nos afaste dos riscos de contrair o coronavírus. Mas quais seriam essas ações? Como adequar a vida a necessidades cotidianas com a ameaça de um vírus que já matou mais de 1.000 milhões de pessoas no mundo inteiro e mais de 100 mil pessoas no Brasil? A responsabilidade e a informação são fatores decisivos para que possamos nos prevenir, né? Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a Olívia Marinho. Ela é enfermeira do IFBA Campus Eunápolis, formada pela Universidade Federal da Bahia, mestre em saúde coletiva também pela UFBA. Olívia, primeiro, muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui participando dessa conversa com vocês. Espero que eu possa contribuir aí da melhor forma. Com certeza. Olívia, falando em prevenção, né? Primeiro, o isolamento social ou o distanciamento social que está sendo pregado já há muito tempo é realmente a maneira mais efetiva para se evitar o contágio da Covid-19? Sim, Dani, com certeza, né? O distanciamento social, ele é a melhor forma que nós temos atualmente de diminuir o contato entre as pessoas, né? Pessoas que moram em determinada localidade, uma determinada comunidade. Esse distanciamento social, ele é o melhor modo que nós temos de diminuir a velocidade de transmissão do vírus. Claro que isso associado, né, a outras medidas. Eu considero que é uma estratégia importante porque nós temos indivíduos na comunidade que eles estão infectados, só que eles ainda são pré-sintomáticos, né? Eles ainda não apresentaram sintomas, então eles não sabem que eles estão com o vírus. Como eles não sabem, né, se não tivesse o distanciamento social, eles, de certa forma, estariam circulando, né, livremente e assim poderiam estar contaminando mais pessoas, né? E nós devemos nos lembrar também... Até de maneira inconsciente a pessoa, né, que está sem sintomas. Sim, de maneira inconsciente. E nós devemos lembrar também que, como o nosso país ele é um local de transmissão comunitária, ou seja, nós não temos mais a possibilidade de rastrear a ligação entre os casos, né? E isolar apenas aquelas pessoas que sabem que, de alguma forma, foram expostas ao vírus, né? Então, é a mesma coisa que nós estamos dizendo desde o início da pandemia. É necessário a gente garantir o achatamento, né, da curva e que o mínimo possível de pessoas se infectem durante esse período de pandemia, para que os serviços de saúde eles tenham condição de dar conta e de prestar assistência para aquelas pessoas que serão contaminadas e que apresentarão complicações.
Exatamente. Agora, quando a gente fala em distanciamento social, Olivia, surgem várias dúvidas, né? E assim, uma dúvida que eu tenho, que eu acho que é uma dúvida também de várias pessoas, é quando a gente fala em distanciamento social, a gente está falando exatamente em quanto tempo, em quantos metros ali de distância entre uma pessoa e outra? Olha, você se refere especificamente ao tempo que vai durar o distanciamento social ou a questão do tamanho do distanciamento que uma pessoa e outra devem manter para estar em uma segurança mínima? O tamanho para estar em uma segurança mínima. Os órgãos de saúde, né, especificamente aí a OMS, eles estabelecem pelo menos 1,5 metro de distância entre uma pessoa e outra. Isso não significa que o fato de você estar mantendo essa distância de 1,5 metro, que isso anule a necessidade de você ter outras medidas de prevenção, né? Como a higienização das mãos, o uso de máscara, né? Mesmo que seja a máscara reutilizável, certo? A máscara de tecido, mas no mínimo 1,5 metro. Certo. A gente fica sempre em dúvida, né, de como se portar, né, quando você sai na Sim, rua, com certeza. principalmente. Eu tive que ir no consultório para fazer um exame oftalmológico, e aí, né, lá todo o cuidado da máscara que eles dão, a máscara descartável, a distanciamento ali nas cadeiras, e aí você fica até receoso quando você chega perto do profissional para ele poder te examinar, você tem que se colocar em um aparelho que você não sabe se tá limpo ou não, mesmo que tá ali higienizando, mas a gente nunca sabe, né, quanto tempo que o vírus sobrevive na superfície. Eu já puxo o gancho para uma outra pergunta, Olivia. Quanto tempo o vírus sobrevive em superfície? Olha, a persistência do coronavírus humano nas superfícies ela é altamente variável. Aí vai depender da temperatura, da umidade, do tipo de superfície. Inclusive teve um estudo recente que demonstrou que o vírus ele é viável, por exemplo, até 72 horas em plásticos e aço inoxidável, 24 horas em papelão e 4 horas em cobre. As partículas virais, que são liberadas junto com a nossa saliva, quando a gente conversa, quando a gente espirra, tosse, elas podem permanecer flutuando no ar por cerca de 40 minutos até 2 horas e meia. E a quantidade desse vírus existente nas superfícies e também no ar, ela vai diminuindo com o passar das horas. E como consequência, ela reduz também o risco de contaminação. Então, Olivia, qual a melhor forma, né, para que nós possamos higienizar, fazer a limpeza desses itens, garantindo assim que nós mesmos e todos aqueles que vão entrar em contato com esses itens tenham segurança na hora de fazer, né, o manuseio, na hora de fazer o uso dessas coisas? Inicialmente, é necessário nós esclarecermos que a transmissão do novo coronavírus, ela se dá pela inalação de partículas virais. Então, o risco de transmissão que está associado ao alimento é a possibilidade que há em que, ao manusear esse alimento, as minhas mãos contaminadas sejam levadas ao nariz e à boca, e não está ligada diretamente à ingestão desse alimento, tá? Importante deixar isso claro. Primeiro, é essencial nós realizarmos a higienização das nossas mãos antes de proceder à limpeza desses produtos e desses alimentos. Depois, esses alimentos eles devem ser separados por tipo, porque a depender de cada tipo de alimento se dará um modo de higienização. Então, por exemplo, alimentos que venham armazenados em embalagens de vidro, latas e embalagens plásticas, tranquilamente eles podem ser limpos com água e sabão. Depois você seca esses alimentos com pano limpo e armazene eles em um local arejado, como você já deveria fazer antes dessa questão da pandemia. Em relação a carnes, aves, peixes, é interessante que você higienize a embalagem que veio o produto do supermercado, tá? Essa higienização ela pode ser feita com água e sabão. E depois você abre essa embalagem e você transfere o produto para uma outra embalagem. E aí você armazene no congelador normalmente, como era feito antes. E claro, né, que você posteriormente, quando for consumir essa carne, que você realize um cozimento adequado desse alimento.
As hortaliças é necessário descartar aquelas partes que estejam estragadas. Posteriormente, você vai lavá-las uma a uma, tá? Folha por folha. As frutas, a mesma coisa. Você vai lavar em água corrente, uma por uma. Os legumes, as verduras. Após esse processo, você vai colocar esses vegetais em uma solução colorada por cerca de 15 minutos. Essa solução, ela pode ser a diluição de 1 colher de sopa de água sanitária para cada 1 litro de água. Depois você enxágua esses vegetais com água corrente e posteriormente armazene, né, da maneira adequada. E, Olivia, durante esse período, né, de fechamento, mesmo quando o fechamento estava mais restrito, quando as medidas adotadas estavam mais apertadas, né, a gente pode falar assim, algumas coisas não pararam e algumas coisas não se pôde deixar de fazer. Ir ao mercado, ir a uma farmácia, são situações nesse caso. Você falou e explicou para a gente muito bem a respeito da higienização dos produtos. Mas e o cuidado pessoa? Você, além de ter muito cuidado para não tocar o rosto, não tocar nas superfícies fora de casa, chegando em casa, é tomar banho, é lavar as roupas imediatamente? Como é que é isso? Olha, Dani, eu diria que é necessário que antes de você sair de casa, você faça pelo menos um planejamento básico, tá? Para que você possa sair de casa e retornar em segurança tanto para você quanto para sua família, tá bom? Então, para entendermos melhor, vamos pensar o que eu preciso fazer antes de sair de casa, o que eu preciso fazer durante as minhas compras na farmácia, no mercado, e o que eu preciso fazer no retorno. Então, vamos pensar o seguinte: antes de sair de casa, o que seria preciso, né? Eu indicaria que você separasse as suas roupas e, de preferência, que você fosse às compras com roupas confortáveis, roupas mais básicas, que você tenha a possibilidade de, se não puder lavar naquele mesmo dia, que você possa deixar em quarentena depois, tá? Roupas com menos detalhes, que não vai ter tanto problema você colocar dentro de um saco e deixar em um canto separado, certo? E essa quarentena dessas roupas seria de quanto tempo? Olha, você pode deixar ali por 48 horas, tá? Agora sim, você pode lavar antes desse período. Eu digo que você pode deixar ela separada se você não puder lavar antes, entendeu? Naquele dia, naquele mesmo dia, por algum motivo. Você chegou à noite, não vai ter possibilidade de você fazer a lavagem naquele momento. Enfim, aí você pode deixar, entre aspas, em quarentena um determinado tempo, tá bom? Até fazer essa lavagem. Não é no sentido de você deixar em quarentena para reutilizar a roupa que foi suja, que já está suja, tá? Isso. Pensa também na bolsa que você vai utilizar. O ideal é que seja uma bolsa que você possa higienizar depois. Então, assim, tem bolsas que você, por exemplo, você vai fazer compras no mercado, tenta levar ali bolsas de pano, que há a possibilidade de você lavar, bolsas de plástico, que tem uma possibilidade de você utilizar algum saneante, algum desinfetante ali que você possa fazer a limpeza. Evitar bolsas que você não vai querer utilizar algum tipo de saneante que vai poder estragar a sua bolsa, tá? O sapato, de preferência, um sapato fechado, né? Um sapato que seja confortável e que vai te dar uma certa mobilidade, e que também não é legal você deixar nesse momento o seu pé exposto, né? De qualquer forma, talvez você possa retornar para casa, esquecer, entrar dentro de casa com o mesmo, com alguma contaminação que você trouxe da rua, sentar no sofá, colocar o pé no sofá, enfim, evitar o máximo possível que isso aconteça, tá? E o ideal é que você deixe um calçado na porta da sua casa, para quando você retornar, você já realize a troca desse sapato. Tá bom? Você já use um outro calçado para você entrar dentro de casa, tá? Na sua bolsa, leve com você mais de uma máscara de tecido, porque pode acontecer algum imprevisto, você demorar esse período aí de compras mais do que você pensou que iria demorar, e essa máscara ficar úmida, você precisar trocar. Ou até mesmo a máscara arrebentar algum elástico
entendeu? Então, é legal você estar prevenido em relação a isso. Olivia, né, só porque já começamos a falar de máscara. Alessia, quando a gente estava preparando aqui o segundo episódio do nosso podcast, a dúvida que a gente teve muito em relação à máscara seria como usar essa máscara, o período de tempo, não foi isso? E aí a gente já podia para as recomendações, né, da OMS acerca desse uso de máscara, né? Qual tipo de máscara é o correto, né? A gente deve deixar ela como? Tem aquelas máscaras descartáveis, né? Geralmente elas são maiores, ficam bem folgadas. O que a gente deve fazer quando a gente está usando esse tipo de máscara? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Olivia, já puxando aqui o gancho da máscara, quando você responder já para ficar uma coisa só. É importante também a gente estar utilizando luvas, porque eu observei que a gente estava falando, né, que os vírus, o vírus no caso, ele fica assim em superfícies que a gente realmente não vê, né? Então, se a gente sai para comprar alguma coisa ou para ir em um consultório médico, alguma coisa que seja, que a gente vá ter esse contato direto com alguma superfície, é importante a gente estar usando luvas, nem que sejam descartáveis? Tá certo. Eu vou falar primeiro um pouquinho da questão da máscara e em seguida das luvas, tá bom? O uso de máscara faz parte de um pacote, né, completo de medidas de prevenção. Por que eu quero dizer isso? É que não adianta você achar que você está de máscara e que isso é o suficiente, que você está protegido e que a partir daí nenhum outro cuidado é necessário, tá? Então, é um pacote, é um conjunto de medidas que juntas elas são efetivas, certo? No mercado, nós vamos ter vários tipos de máscara. Aqui, especificamente, nós vamos falar um pouquinho da máscara cirúrgica, que é aquela máscara que a gente vê, né, sendo utilizada quando vai em algum hospital, algum consultório, geralmente utilizada por profissionais da área da saúde. São aquelas máscaras chamadas também de máscaras médicas que a gente encontra na farmácia, aquelas branquinhas. E nós temos também as máscaras de tecido. Temos outras máscaras, máscara N95, máscara PFF2, que são máscaras mais complexas, vamos dizer assim, utilizadas em serviços de saúde, quando vão realizar algum procedimento, mas não é aquela máscara a ser utilizada no dia a dia, tá bom? Utilizada também por profissionais da área de segurança do trabalho, enfim. As máscaras cirúrgicas, que são essas branquinhas, a recomendação da OMS é que ela seja utilizada por trabalhadores da área de saúde, ou também pessoas que estejam com algum sintoma sugestivo para a Covid-19. Já o restante da população que não se enquadra em relação a esses itens, a esses grupos, certo? E que precisam sair de casa, em que realmente houve a necessidade, você vai se utilizar da máscara de tecido, tá? Essa máscara de tecido, ela tem que cobrir, adaptar bem ao seu rosto, tá? Cobrindo ali nariz, boca, queixo, as laterais, certo? Não pode estar folgada, né? Como a própria Alessia falou. E o ideal é que ela tenha 3 camadas, certo? Uma camada ali, a primeira, né? De algodão. Uma camada intermediária que também pode ser, novamente, do algodão. E uma última camada que pode ser, por exemplo, de poliéster, tá? Que é mais um tecido que a gente chama de mais hidrofóbico, né? Que não absorve entre aspas, tanta água. Então, você teria uma proteção maior. Agora, vamos quanto às luvas, né? Que você perguntou. É o seguinte, você se utilizar da luva e você não ter devidos cuidados, a luva vai ser muito mais um foco de contaminação do que necessariamente uma medida de prevenção. Para profissionais de saúde, é indiscutível a necessidade de uso da luva, certo? Mas o que não pode acontecer é você fazer uso da luva e, por exemplo, o próprio uso dela dificultar você higienizar as mãos, certo? Ou você se utilizar, seja essa higienização das mãos com água e sabão, ou seja essa higienização das mãos com o álcool em gel. Então, por exemplo, você vai em um determinado consultório, você coloca a sua luva em casa. Você só vai higienizar suas mãos, provavelmente, quando você retornar para sua casa. Nisso, você pegou essa luva, teve contato com várias áreas, certo?
e saiu levando contaminação para muitos lugares, porque ninguém vai lavar uma mão com uva. Então, a depender do que você for fazer e o modo como você usa a luva, é muito mais uma ação de prevenção você não se utilizar dela, mas você está higienizando as mãos de forma constante do que fazer uso dela. Muito bom. Então, saber que a luva, a máscara são elementos de proteção, como você destacou, mas tudo faz parte do todo, né? É um conjunto de fatores realmente para a gente prevenir essas questões. Ainda nesse nicho, né, de estudos, esse é um momento que a gente nunca viveu. Então, tudo é novo. Então, assim, todos os estudos estão sendo começados agora. Então, óbvio que esse processo demora muito, né? Esse processo de afirmação realmente do que é e do que não é. O que, infelizmente, abre espaço para hoje a gente ter um acesso muito rápido às informações falsas, né? As pessoas ali inventam uma coisa, inventam outra e vai veiculando rápido, né? Por causa da alta globalização que a gente está tendo no mundo de hoje. E aí é o que segue para a nossa próxima pergunta. Circulou na internet uns dias atrás, acho que bem no começo da pandemia, mas estava circulando até um tempinho atrás, algumas postagens, né, de pessoas dizendo que a OMS divulgou uma receita de um suposto álcool em gel para você fazer em casa. Nós aqui do IFCast verificamos a notícia e ela é falsa. Mas assim, Olivia, quais são os riscos de uma pessoa produzir, entre aspas, seu próprio álcool em gel e sair usando como se fosse eficaz? Bem, Alessia, os produtos industrializados, como o álcool em gel, né, que é vendido em farmácias, vendido em supermercados, eles passam por um processo de produção, avaliação da qualidade, né? Avalia se realmente ele cumpre o objetivo que ele é proposto. Enfim, passa por várias etapas, né? E o álcool em gel fabricado a partir dessas receitas não vai passar por essas etapas. Primeiro, você não vai saber se ele realmente é efetivo. Só que o pior não é isso, né? Na verdade, esses métodos caseiros aí, eles se utilizam muito do álcool líquido, né, concentrado, para se realizar esse suposto álcool em gel, e isso pode causar, no mínimo, irritação da pele, de mucosa, mas até mesmo acidentes graves, como incêndios, queimaduras, né? Então, isso não é recomendado de forma alguma. E se você não tem a possibilidade de ter o álcool em gel por algum motivo, água e sabão, higienização das mãos com água e sabão é suficiente. Uma coisa que a gente tem que se atentar bastante é o uso do álcool atualmente. A gente está utilizando ele constantemente. A gente chamou a atenção disso lá no primeiro episódio do IFCast. Você pode conferir no nosso site, ifcast.net, no Spotify ou no Deezer. Estávamos conversando com a professora Fabiana, comentando sobre o vídeo da Giovanna Antonelli, onde ela cria uma espécie de isqueirinho com um gancho para tocar, por exemplo, em botões de elevador. E aí, depois que ela faz, né, toca no botão, por exemplo, ela aciona o isqueirinho e supostamente o fogo queima o vírus. E a gente chamou a atenção justamente para esse uso do álcool, que é uma substância altamente inflamável, em conjunto com o fogo, o que pode causar um acidente, né, e te causar alguma queimadura ou um dano maior. Então aí é sempre bom a gente ficar atento em casa, em qualquer lugar que a gente estiver utilizando o álcool, né, o álcool 70 em gel, que seja, que a gente utilize com consciência. Vamos falar de vacina. Vacina, que é o nome da esperança de todo mundo. Acho que estamos todos ansiosos, porque é a esperança maior para acabar com a pandemia do coronavírus. Atualmente, segundo a OMS, são 163 candidatos vacinais e mais de 20 ensaios clínicos em andamento. É uma verdadeira corrida de instituições de pesquisas, laboratórios, indústria farmacêutica, todos em busca desta imunidade para a Covid-19. Até porque, né, uma vacina eficaz e segura, ela precisa passar por diversas fases de pesquisa, e de todas essas quase 200, né, de candidatos, 3 enfrentaram na fase final de testagem, aquela que é feita amplamente em seres humanos. E para explicar corretamente como funciona essa questão, nós vamos continuar conversando com a Olivia aqui. Olivia, é um processo bastante longo
geralmente, e com várias etapas. Você pode explicar para a gente como é esse processo para a criação de uma vacina? Sim, Dani, é verdade. A criação de uma vacina é um processo bem complexo. Você mesmo falou, passa por várias etapas, envolve aí um planejamento, pessoas aí de diversas áreas, área clínica, área da epidemia, testes laboratoriais, enfim, é um processo bem complexo. Mas, no geral, nós podemos dizer o seguinte: primeiro tem uma etapa chamada de exploratória. Nessa etapa, é uma etapa onde vai se definir quais serão os compostos dessa vacina. E se realiza geralmente testes em animais, né, para comprovar, ou melhor, ainda não se realiza os testes em animais, mas se realiza testes in vitro para ver qual é a melhor composição dessa vacina. E depois desses testes in vitro, passa para uma próxima fase, que é a etapa pré-clínica, onde você vai realizar os testes em animais, para comprovar que esses testes que foram realizados in vitro vão ter o mesmo efeito em vivo, tá? E aí você procura demonstrar se essa vacina realmente produz uma resposta imunológica. Depois dessa etapa pré-clínica, vai para a etapa clínica. Essa etapa clínica, ela é dividida em 3 fases, tá? Fase 1, 2 e 3. Nessa etapa clínica, é o momento que vai ocorrer a testagem do produto em seres humanos, tá? Na fase 1, você faz ali o teste, cerca de 20, 30, 40 pessoas. Geralmente essas pessoas são adultos saudáveis, certo? E para avaliar ali se essa vacina realmente vai produzir vai realmente produzir imunidade, mas de uma forma segura, tá? Se você não vai ter nenhum efeito ali adverso grave, complexo. Ver se ela é bem tolerada, enfim. E depois de passar por essa fase, você vai para a fase 2. Nessa fase 2, você amplia a quantidade de pessoas que você vai realizar os testes. Antes eram algumas dezenas de pessoas, agora você vai ter algumas centenas de pessoas, incluindo aí pessoas também do grupo de risco. Olivia, Oi. desculpa interromper, mas só para a gente entender, essas pessoas que participam dos testes, elas são voluntárias, elas se inscrevem, como isso funciona? Elas são voluntárias, são pessoas voluntárias. Provavelmente a empresa, né, o laboratório que está realizando a pesquisa abre para determinados grupos de voluntários se inscreverem. Não é também algo compulsório, né? É voluntário, mas é aberto para inscrições em determinados locais. Aí vai depender do objetivo da vacina, né? O que realmente os grupos que eles têm como objetivo, né? Vacinarem no futuro, enfim. E depois desse processo da fase 2, vai para a fase 3, que é a última etapa, né? Onde você vai ampliar a testagem dessa segurança e da eficácia dessa vacina, especificamente no público-alvo ao qual ela se destina. Você vai ver se realmente essas pessoas vacinadas ficarão protegidas. Nessa etapa são vacinadas milhares de pessoas, né? Então você tem nessas fases o grupo que vai receber a vacina propriamente dita e o grupo que vai receber o placebo. E aí você vai averiguar, né? Os cientistas vão averiguar se realmente há uma produção ali de corpos que vai realmente proteger no futuro, caso essa pessoa venha a ter contato com o vírus. E depois desse processo, aí sim vem o registro pelo órgão sanitário competente aí do respectivo país, e aí vai para a fabricação, né? Produção em larga escala, ainda vem controle de qualidade, e mesmo depois, quando essa vacina ela é distribuída, as pessoas já estão vacinadas, ainda há um acompanhamento rigoroso, né, para detectar a possibilidade de surgir aí efeitos adversos. Realmente é um processo e tanto. Não é uma garantia. Exatamente. Atualmente, Olivia, quais são as notícias mais avançadas que a gente tem sobre a vacina, né, para a Covid-19? Olha, atualmente nós temos aí mais de 160 vacinas registradas pela OMS, que estão em fase de... Em relação ao Brasil, há um acordo da Fiocruz, no Rio de Janeiro, com o laboratório AstraZeneca, em relação a uma vacina que está sendo produzida pela Universidade de Oxford.
né, essa que se tornou aí mais famosa aí nas semanas. A pesquisa ela já teve os resultados da fase 2, né, da etapa clínica já divulgados, já testou a segurança, a capacidade realmente de gerar uma resposta imune, e aí está todo mundo muito otimista, né, em relação a essa terceira fase que já está acontecendo. E agora essa terceira fase é a fase de larga escala, né, os testes também estão sendo realizados aqui no nosso país, e eu diria assim que nós devemos ficar esperançosos, com certeza, mas ao mesmo tempo nós sermos também realistas, né? Então, segundo a Fiocruz, há a possibilidade de que iniciem a produção entre o final de dezembro e janeiro de 2021, mas eu particularmente prefiro pensar no tempo como uma estimativa, uma possibilidade, não uma certeza, certo? E além dessa vacina, né, em parceria aí com a Fiocruz, tem também parcerias do Instituto Butantan de São Paulo com a Sinovac, que é uma empresa chinesa, também está em fase de testes, né? E tem outras, né? Assim, nós precisamos aguardar. Sabemos que por meio dessas parcerias, nós esperamos que esses acordos, né, essas parcerias com os órgãos aí contemplem o processo de transferência da tecnologia, permitindo aí que o Brasil possa, né, ter a possibilidade do desenvolvimento pleno, né, e que haja realmente uma produção aqui no nosso país aí no primeiro trimestre de 2021, né? São possibilidades. A esperança de todos nós, né, gente? São possibilidades. Agora, é claro que temos que entender também que é muito importante ter a vacina, né? É essencial, dizer assim, mas eu acredito que as medidas de proteção, elas continuem, né? Talvez não isso, vão perdurar. Não, talvez se tiver uma vacina, não de uma maneira tão rígida como hoje, né? Como a questão aí do distanciamento social, mas provavelmente as medidas elas perdurem por um bom tempo, né? Olívia, novamente, nós queríamos agradecer. Aprendemos muito hoje e esperamos que isso possa passar para quem está ouvindo a gente. Você falou lá no início da nossa entrevista, e eu gostaria de repetir aqui com os nossos colegas do IFCast, que é importante as medidas de isolamento social e distanciamento social, elas são importantes principalmente para que não haja o colapso da rede de saúde, do sistema de saúde, para que todo mundo não pegue a Covid-19 ao mesmo tempo. Então, são essas peculiaridades que a gente precisa destacar também, da importância dos cuidados. A prevenção ainda é o melhor caminho que a gente tem para combater uma doença que não tem remédio específico, que não tem vacina. A gente vai falar mais sobre tratamento, sequela e sintomas ainda nesse episódio. Mas eu queria saber, né, a opinião do Luiz e da Alessia com relação a esse tópico específico da prevenção, né? Que é todos nós nos cuidarmos para evitar que falte leito de UTI, leito de hospital para os demais, porque é uma crise coletiva. E a gente pode pensar também pelo lado de superlotação, como o Kelly falou no episódio passado. A gente tem um número limitado de leitos para cada lugar. E se a gente não toma as devidas precauções, os devidos cuidados, uma superlotação pode causar um dano muito grande na saúde, a ponto da gente não conseguir controlar mais as pessoas que estão sendo contaminadas e nem conseguir controlar a doença em uma pessoa específica, trazendo logo um grande impacto na sociedade e acabando vindo a trazer uma situação pior do que a gente já está, que é o que a gente quer evitar. Aconteceu na Itália, né? Eles tinham até um protocolo para que eles tinham, né? É um protocolo mundial de saúde da OMS para ter de priorizar na hora de escolher quem vai usar os recursos médicos ali. E se nós pensarmos que esses pequenos detalhes que a Olivia explicou para a gente, esses pequenos cuidados, modificações na rotina, podem fazer total diferença para
impedir que se chegue a uma situação dessa, para salvar vidas, é muito importante. Olivia, muito obrigada por ter participado com a gente. Muito obrigada, Olivia. Foi realmente muito importante e o espaço está aberto sempre que necessário, tá certo? Eu que agradeço o convite, parabenizo vocês aí pelo projeto. A iniciativa é bem bacana do IFCast e sucesso para vocês, viu? Vamos aí. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigada, Olivia. E é isso, né? Como o Dani falou, sempre que você quiser, o espaço está aberto. Sempre que a gente precisar também de você, a gente espera poder contar novamente, outras vezes com você. E é isso, né? Fica cada vez mais claro que a prevenção é o melhor caminho. Mas e se todos os cuidados falharem e houver infecção do novo coronavírus? Febre, tosse seca e cansaço são os sintomas mais comuns da Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 80% dos infectados conseguem se recuperar da doença sem precisar de tratamento hospitalar. De acordo com a organização, 1 em cada 5 pessoas com a Covid fica gravemente doente. E, como sabemos até o momento, não há remédio cientificamente comprovado contra a Covid-19. Esta é uma posição unânime, tanto da OMS, como da Sociedade Brasileira de Infectologia, do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, do Centro de Controle de Doenças e do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Então, para explicar melhor como é feito esse tratamento, e em caso de uma doença que não tem um remédio específico, nós vamos conversar com o Dr. Davidson Costa, médico formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, especialista em clínica médica pelo Hospital Português em Salvador e também residente em infectologia pelo Hospital Português em Salvador. Davidson, muito obrigada pela participação. Desde já muito agradecido também pela oportunidade. Davidson, antes de a gente passar realmente para as perguntas a respeito de todo o tratamento, etc., nós conversamos anteriormente aqui, né, enquanto estávamos marcando a entrevista, e você, desde março, trabalha exclusivamente com vítimas da pandemia da Covid-19. Imaginamos que esteja sendo muito pesado, tanto do ponto de vista profissional como emocional também. Teria como você falar um pouquinho para a gente como está sendo essa rotina desde o mês de março? Ok. A gente já imaginava que a pandemia iria chegar aqui em Salvador, no Brasil como um todo. Eu acho que houve um tempo sim para se preparar. A rede privada ela conseguiu se preparar num tempo muito mais hábil e onde eu tenho maior experiência no fim das contas. E a rede pública teve esses problemas, né? Aqui na Bahia eu acho que a gente teve uma atitude muito exemplar, tanto do governo do estado quanto do município de Salvador, né, da prefeitura. E houve uma organização muito forte em relação a determinar o lockdown, na medida do possível, claro, a criação dos hospitais de campanha, a aquisição de equipamentos. Mas essa experiência não foi uniforme, né? A gente viu que São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas tiveram grandes problemas com isso. Então, assim, a minha experiência, ela se remete principalmente aos pacientes que têm a possibilidade de evoluir com gravidade, que são os pacientes que ficam mais em regime de enfermaria, mas que não estão ainda no ambiente de um tratamento intensivo, né? Mas o que a gente faz, os cuidados no dia a dia, é basicamente tentar promover um tratamento que permita a cura desses pacientes, usando de bom senso, de conhecimento científico, e também tentando rastrear os pacientes que vão evoluir com gravidade precocemente para garantir tratamento intensivo para eles. Tem sido muito estressante, né, desde o começo, né, de fato, por conta do grande volume de pacientes. E aí eu falo da minha experiência no Hospital Português, né, durante esse tempo todo. Então, nós tivemos escalas bem pesadas, nós tivemos que lidar com grande quantidade de pacientes, possibilidade de agravamento simultâneo de pacientes, e sempre tendo que estar pronto, né, para essas eventualidades. Nesse momento, a gente tem passado por uma certa melhora, né, no índice aí de contaminados, tanto que já estamos na segunda fase de reabertura aqui em Salvador, então já está permitida a abertura de bares, restaurantes, academias também de maneira controlada, que era algo que a gente não pensava que aconteceria em cerca de 2 meses atrás. E você consegue perceber essa melhora também nos seus plantões, com o fluxo de pacientes que vem diminuindo? Sim, sim, de fato ocorreu uma redução significativa.
E aí eu falo da redução significativa de pacientes com suspeita de Covid, mas como também de outras causas, o que mostra que a emergência ela não necessariamente era frequentada por pacientes que requeriam a emergência, entende? Então houve uma queda de fluxo tanto dos pacientes com suspeita de Covid como das outras causas, outras possibilidades, digamos assim, em geral. Entendi. Entendemos, né? Uma boa notícia, né, gente? Pelo menos Isso, por enquanto é. essa tendência de diminuição. Agora, Davidson, entrando especificamente no tratamento, né? Se tratando dos sintomas da Covid-19, existem aqueles que são considerados os principais sintomas, que estão ou que poderão estar presentes, que vão desde, né, vai variar aí de acordo com o organismo de cada um. Nós citamos aí no início da sua entrevista febre, tosse, cansaço. Esses são realmente os sintomas mais comuns? A gente citou certinho? Sim, sim. O cansaço, a gente tem que saber dissociar, né, do cansaço físico, que é aquela fraqueza, aquela sensação de prostração, uma dificuldade de conseguir fazer as atividades diárias, uma sensação de falta de energia que mantém você preso à cama o dia todo, da fadiga, né, da falta de ar, que também é um sintoma aí muito grave, né, que a gente tem que ficar atento. É interessante porque tem um espectro de sintomas muito amplo, né? E aí o King's College, que é uma instituição inglesa, no dia 22 de julho lançou um documento em que eles tentavam separar a doença em 6 tipos de formas, né? Para tentar dinamizar, digamos assim, identificação e atendimento e rastreamento de quem é grave e quem não é, né? Aí, falando brevemente desses espectros, né, do mais leve para o mais grave, a gente teria primeiramente uma gripe sem febre, com enxaqueca, perda de olfato, dor muscular, tosse, dor de garganta, dor no peito, mas ausência de febre. O segundo espectro seria a gripe com febre, no qual a gente teria esses sintomas todos citados, né? Mas teria também rouquidão, teria a febre propriamente dita e uma perda de apetite com a prostração mais intensa. O terceiro grupo é o grupo dos sintomas gastrointestinais. E aí são pacientes que no início da doença eles evoluem com uma diarreia, que era algo que a gente começou a ver principalmente aqui no Brasil. E aí reflete uma dinamicidade, uma mutação do vírus que vinha ocorrendo desde quando ele iniciou na China, até quando passou pela Itália, para chegar até o Brasil. E é tanto que a cepa que veio para o Brasil foi uma cepa de origem italiana, não foi necessariamente de origem chinesa, né, que foi inicial. E mesmo aqui dentro, o vírus tomou várias formas, ele vai mutando conforme o passar do tempo, né? E quanto mais pessoas ele contamina, maior a chance de ocorrer mutações e, consequentemente, né, novos sintomas, mais ou menos gravidade. Que acaba dificultando cada vez mais a criação de uma vacina efetiva, né, Davidson? Exatamente por ser justamente o vírus de RNA. E aí, se você for lembrar de outros vírus de RNA, a gente tem também o vírus do HIV, o vírus do HTLV, o vírus da dengue, que são vírus aí que a gente não consegue produzir até hoje uma vacina eficaz. Ô, Davidson, a gente falou sobre os sintomas que são apresentados na maioria dos casos, os mais comuns nesse caso, sobre a ordem de gravidade, mas e os sintomas menos comuns? Onde é que eles entrariam nessa ordem de gravidade e quais seriam esses sintomas, né, que nem sempre se apresentam e que também não se apresentam em todo mundo? É interessante falar sobre os sintomas menos comuns, né? Logo no início, o que foi percebido é que raramente os pacientes apresentavam sintomas nasais. Então, a exemplo, coriza, né, que é aquele escorrimento nasal, obstrução nasal e espirros também eram sintomas pouco presentes nesses pacientes. Agora, no mais, eu não consigo determinar a frequência exata desses sintomas todos que já foram citados anteriormente. Mas são sintomas que têm muito sua importância, né? Dentro da doença. A gente não consegue dizer qual é menos importante ou qual o mais importante, porque o que a gente avalia no paciente é o conjunto da obra, né? Para tentar pensar se ele tem ou não a possibilidade de ter o Covid-19, a nova infecção pelo coronavírus. Até porque é muito relativo, varia de pessoa para pessoa, né, Davidson? Exatamente. Tem os que não vão apresentar sintoma nenhum, né? E aí você faz uma imagem, tem um grande comprometimento pulmonar, mas ele não tem sintoma nenhum.
e tem aquele paciente que vai ter muito sintoma, mas um comprometimento pulmonar baixo. É muito relativo. É uma doença que ela desafia o raciocínio médico, desafia uma lógica, porque o comportamento dela é muito heterogêneo. Levando em comportamento e sintomas e tal, a gente fala muito sobre grupo de risco. As pessoas com situações específicas que podem ter uma situação um pouco mais grave se contrair a doença. Quem são essas pessoas? Bom, o primeiro grupo que foi elencado aí e que sofreu grande mortalidade, principalmente quando iniciou na China, mas que refletiu para cá também, é o grupo de idosos, né? Pessoas com mais de 60 anos. E aí, as outras doenças, se a gente for pensar, o idoso ele tem múltiplas comorbidades, né? Múltiplas doenças associadas. Então, é comum você encontrar o idoso que tem hipertensão, que tem diabetes, que tem alteração, né, das taxas de colesterol e triglicérides do sangue, né, que são as dislipidemias. Os idosos que têm problemas de coração, né, as falhas de coração, a doença respiratória, como asma, como bronquite ou enfisema. Então, já começa daí. Aí, desse ponto, né, a gente já consegue elencar os outros problemas. Então, paciente obeso, é comum encontrar o idoso acima do peso, né? E esses pacientes obesos, eles são pacientes que têm maior risco de gravidade, maior risco de mortalidade, e o próprio manejo dele é mais difícil, porque dificulta, por exemplo, a realização de procedimentos como intubação, dificulta o controle da ventilação mecânica, né? E aí, principalmente os obesos mórbidos, né? Infelizmente. Bom, falando de outras doenças, né, a gente teria também a hipertensão, foi elencada como um possível fator de risco, né, principalmente quando está descompensada, e o diabetes, né, principalmente o diabetes do tipo 2, né, e associado ao uso de insulina, porque esse paciente que tem já o uso de insulina, ele já não produz mais insulina própria, ele tem um controle glicêmico mais difícil, né, então as maiores taxas de açúcar circulantes no sangue podem servir aí de substrato para ampliar a inflamação e a infecção pelo vírus. Uma outra situação interessante são os pacientes que têm comprometimento de imunidade. E aí você tem, né, os pacientes que fazem uso de medicações que reduzem a imunidade, como corticoides, imunossupressores, e por conta de um transplante feito, ou por conta de uma doença, né, autoimune, que são aquelas doenças em que a imunidade do corpo se volta contra o próprio corpo, e os pacientes portadores também de HIV. HIV, digo, os pacientes portadores de SIDA, porque o paciente com HIV, ele vive normalmente, ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele é uma pessoa que vive com o vírus, né, faz o seu tratamento adequado, então ela se comporta de maneira imunológica como qualquer outra pessoa, mas eu digo especialmente paciente em SIDA, que é aquele paciente que está sem tratamento, com a imunidade comprometida e que realmente vai manifestar esse sintoma de imunocomprometimento. Então a gente pode observar que quanto mais grave a situação do corpo de uma pessoa, mais grave a situação da saúde dela, pode ser mais grave ainda para ela reagir à doença, no caso. Exatamente, exatamente. Davidson, é importante, né, a gente destacar quem são essas pessoas consideradas grupos de risco, mas ressaltando que acaba que, não sei se o termo que eu vou usar é correto, acaba que sendo uma loteria, porque muita gente sem qualquer tipo de condição, dessas que você citou, ou qualquer outra, acabou tendo um quadro agravado, né, da Covid-19, algumas, infelizmente, chegaram a falecer, mas aí, destacando esse ponto, a gente vai para uma próxima pergunta, que é: existe algum grupo imune? Existe aquele grupo ali, adolescente, recém-nascido? São pessoas que estão fora do grupo de risco, mas elas podem ser contaminadas, não é isso? Não existe ninguém que esteja livre de pegar a doença porque tem menos incidência, tem menos casos. Não existe, não existe, não existe mesmo. Mesmo tendo observado no início, por exemplo, que a faixa pediátrica ela não era comprometida, aqui no Brasil a situação mudou. Realmente houve um comprometimento importante de faixa etária pediátrica, inclusive evoluindo com gravidade, certo? Em relação a ter hábitos de vida saudável, porte atlético e coisas do tipo, também não. Como eu falei anteriormente, a doença ela se comporta de maneira muito heterogênea e ela não poupa ninguém. Então, nós temos pacientes idosos com 100 anos, por exemplo, com várias doenças associadas e que receberam alta tranquilamente. Mas temos pacientes com 30 anos,
pacientes com bom histórico de vida saudável, né, prática de atividade física, alimentação saudável e que infelizmente evoluíram com gravidade, inclusive com óbito. Então, digamos assim que além de não ter nenhum grupo imune, ninguém está livre de evoluir com complicação. Então, aquele pensamento egoísta de que eu sou jovem, não tenho doença nenhuma, e para mim vai passar suave, eu não vou ter nenhum problema, é uma falácia total, né? Além de ser um ato extremamente egoísta, porque você desconsidera a possibilidade de transmitir para uma pessoa que é do grupo de risco que pode vir a doença, apesar de você não adoecer. É bem isso mesmo, e a gente tem que tomar cuidado pensando sempre em nós e também no coletivo. Até porque existem as pessoas assintomáticas, não é, Davidson? Então, já que o vírus, né, pode ser detectado em uma pessoa que não apresenta sintomas, essa pessoa, só esclarecendo mesmo, ela pode contaminar outras pessoas? Pode sim, com certeza. Isso criou, inclusive, uma certa confusão em relação a transmitir ou não transmitir, certo? Então, por exemplo, cada vez mais estudos estão acontecendo em relação a determinar se a carga de vírus dessas pessoas assintomáticas é igual à de quem está tendo sintoma, e se o potencial de transmissão ele é semelhante ou não. Aí, só para citar, tem um estudo de uma universidade coreana, né, no qual eles isolaram 303 pacientes que tiveram teste laboratorial para o Covid positivo, né? E aí, 30% desses pacientes desse grupo, eles estavam simplesmente assintomáticos, né? E que 21% desse grupo eram pré-sintomáticos, sintomas bem leves, bem sutis, mas que, basicamente, a carga de vírus observada nos pacientes assintomáticos, poucos sintomáticos e com sintomas foi semelhante, ou seja, elevada. E aí, o estudo ele não deixa claro, inclusive, os próprios autores, eles concluem, eu posso até jogar esse estudo depois para divulgação, mas eles concluíram que é uma forma preliminar e que ainda não evidencia que esses pacientes de fato consigam realizar a transmissão. É algo muito complexo de ser observado, né? Ainda não tem essa resposta definida, mas até lá eu acho que todos devem ser considerados como suspeitos e as medidas de proteção elas não podem ser simplesmente negligenciadas por conta disso. Seja em relação ao distanciamento social que permanece, apesar de haver a reabertura das lojas e do comércio, né? Do tipo, você manter uma distância mínima de 2, 3 metros em relação à pessoa que está próxima a você, isso permanece independente da situação, mas que a gente sabe que na prática é difícil viabilizar que isso ocorra, né, no dia a dia. Muito complicado mesmo. A gente sai na rua e as pessoas ficam cada vez mais acomodadas, entre aspas, né? Usando um termo assim bem exacerbado, porque, não, tô usando máscara, meu gel tá aqui, não tô sentindo nada. Mas esse não tô sentindo nada que é o perigoso, né? Como o Davidson acabou de falar pra gente, todo mundo é suspeito, quem tá sentindo e quem não tá sentindo. E enquanto é tudo tão novo, enquanto não temos respostas fechadas, o melhor é a prevenção. Um dos temas do nosso episódio, né, que é a prevenção. É melhor a gente se prevenir do que pôr a nossa vida em risco, a vida do outro. Gostei muito. Já dizia minha avó, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Se não existe um remédio próprio, como é feito o tratamento? A gente vai tratar os pacientes infectados com coronavírus de que maneira? A gente vai atacar os sintomas propriamente ditos individualmente? Então, eu ainda não sou infectologista, mas eu sigo as orientações da Sociedade Brasileira de Infectologia. De fato, a gente não tem ainda um remédio específico que haja contra o vírus, certo? O mais próximo que a gente chegou disso é uma medicação que foi aprovada para uso nos Estados Unidos e na Europa, se não me engano, também, mas que aqui ainda no Brasil não é produzida, que é o Remdesivir. O Remdesivir, ele não mostrou redução de mortalidade, ele reduziu discretamente o tempo de internação desses pacientes, o que é alguma coisa, porque já ajuda a desafogar um pouco o sistema de saúde. Mas, assim, a gente ainda não sabe, o tratamento não deve ficar barato, né? Não deve ser algo acessível, e o entrave de produção no Brasil ainda não está viabilizada essa produção. No mais, o que a gente segue fazendo no momento, né,
E eu vou falar um pouco do que não deve ser feito, que infelizmente a gente vê muitos médicos, tanto da região de vocês aí, como aqui também, divulgando de maneira falsa, né? E que não tem grande evidência, que inclusive coloca o paciente em risco. Mas, assim, falando do que pode ser feito, né? A gente tem um estudo que foi assim, muito aclamado quando foi liberados os resultados preliminares, né? Pela Universidade de Oxford, que foi em relação ao uso da dexametasona. Dexametasona provavelmente vocês não ouviram falar antes e depois passaram a ouvir falar da dexametasona, que é um corticoide barato, de fácil acesso, que você encontra em qualquer unidade básica de saúde e que é indicado para os pacientes em uso de oxigênio apenas, certo? Então não é para casos leves, para os casos fora do hospital, são para os casos internados. Essa medicação mostrou uma redução importante de mortalidade. Ô, Davidson, sem querer te cortar, mas assim, você já explicou aí que são Pronto. alguns remédios que dão uma ajuda específica para um quadro específico de determinados pacientes em determinadas situações, não para todos, e muito menos para usar se não estiver doente, como uma forma de prevenção, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, não estou sentindo nada, não estou doente, mas eu vou tomar essa medicação X, que não é comprovada cientificamente, porque ela vai... Horrível. Ela vai me proteger. Isso não existe. O que vai proteger é a vacina quando Exatamente. conseguirmos que ela seja criada. O que eu devo fazer, Davidson, caso eu sinta alguns sintomas, caso eu comece a sentir alguns sintomas da Covid-19, e quando que eu devo procurar um atendimento médico? Bom, procurar um atendimento médico por qualquer sintoma não é algo muito interessante, porque se você está realmente com o coronavírus, você pode levar coronavírus para aquele ambiente hospitalar, certo? Ou então, se você não estiver com coronavírus, você pode acabar sendo contaminado no hospital, e que infelizmente é um risco que a gente tenta reduzir com as atitudes do dia a dia, a mudança da dinâmica hospitalar. Várias mudanças foram feitas em toda a rede hospitalar, tanto pública quanto privada, para tentar, né, reduzir as chances de pessoas externas serem contaminadas pelo coronavírus dentro do ambiente hospitalar. Mas, nesse caso, o importante é considerar que, se a pessoa tem uma febre que persiste por mais de 24 horas, mesmo fazendo doses regulares de medicamento para controle da febre, né? Ou se ela está tendo falta de ar, um desconforto respiratório, uma dificuldade, né? Para conseguir manter aí uma boa respiração, mesmo com exercícios, com atividades básicas do dia a dia, essa pessoa tem que procurar o atendimento. Não pode ser ignorado, não. Certo. Quanto tempo uma pessoa que foi exposta ao vírus pode levar para desenvolver esses sintomas? Bom, inicialmente foi considerado um período aí de incursão, como a gente chama, né, que é esse período em que o vírus ele está se multiplicando lentamente, e aí após isso é que ele começa realmente a desenvolver os sintomas, quando ele já está em quantidade suficiente para fazer os sintomas mesmo, né? Então, assim, hoje em dia a gente considera um período de 5 a 14 dias, mas a média estabelecida é cerca de 7 dias, do contato até desenvolver os primeiros sintomas. E nesse período você já pode estar transmitindo. Um ponto importante a se destacar. Exatamente. Você faz múltiplos contatos Pode fazer um estrago enorme. É isso Um aí. período bem considerável, né? Em 7 dias, uma pessoa que sai de casa, ela encontra com várias pessoas, né? Davidson, acho que esse é um tema meio incerto ainda, né? A gente tem muitos estudos, mas a gente não tem nada muito concreto ainda. Mas o que se sabe até agora sobre as sequelas, né? A Covid-19, ela deixa sequelas em pessoas já curadas? Então, antes da gente falar das sequelas, eu vou falar um pouco sobre uma estatística que você trouxe e vou trazer o inverso disso, né? Que até 20% dos pacientes, eles evoluem com uma necessidade de cuidado mais intensivo, certo? E que, nesse caso, são os pacientes que realmente vão evoluir com sequelas, mas também são os pacientes que têm maiores riscos de eventos hospitalares. Então, tromboses, infecções de ambiente hospitalar, né, que são infecções mais graves e mais severas, podem acontecer com esses pacientes durante esse curso de internamento aí dentro de uma UTI. E é que a gente reduz esses riscos, tenta reduzir ao máximo, mas infelizmente são eventualidades que podem vir a acontecer, né?
Então, assim, esses pacientes vão evoluir com algum tipo de problema, de sequela, né? Bom, falando, o principal órgão acometido é o pulmão, né? Então, o pulmão, para poder ele se regenerar, né? Para poder reparar as lesões, não necessariamente se regenerar por completo, ele vai demorar cerca de 4 a 8 semanas. E alguns pacientes podem evoluir com uma situação chamada de fibrose, né? Que são cicatrizes dentro do órgão e que faz uma certa perda de funcionalidade nesse paciente. Então, são pacientes que vão precisar de fisioterapia respiratória aí, por um bom tempo, certo? Para poder fazer uma recuperação plena e devolver o mínimo de qualidade de vida. Um outro tipo de sequela que pode acontecer também é uma perda prolongada do olfato, né? É uma sequela menos grave, mas que também incomoda muito, atrapalha a qualidade de vida do paciente, né? Mas assim, há uma recuperação em até semanas desse quadro, certo? Uma outra questão que foi elencada através de um artigo recente, mas que eu não tive oportunidade, né, de ler o material todo, é a questão da insuficiência cardíaca nesses pacientes recuperados de coronavírus, certo? Que esses pacientes teriam uma maior probabilidade de futuramente evoluir com uma falha do coração, certo? Falha lenta, progressiva, e que em algum momento vai requerer uso de medicamento para isso, mas que ainda não é um campo totalmente fechado, e tem os pacientes que, devido a uma grande gravidade da doença, acabam evoluindo com falha dos rins, necessidade de hemodiálise, né? Que é uma terapia uma tentativa de substituição do rim artificial, né? E que esses pacientes aí realmente eles podem até evoluir com sequelas permanentes, né? Referentes à questão da saúde do rim. Então é, a gente pode levar em consideração que É. quanto mais grave a doença fica, maior a chance de deixar sequelas ficar maior. Uhum. Isso, e fora a questão neurológica também, que é muito importante, né? São pacientes que perdem peso durante o internamento por conta do fato de ficarem, né, sedentários, imóveis, uma pouca mobilidade, né? Deitados também uma boa parte do tempo. E aí vão evoluir com dificuldade para voltar a caminhar, né? Tem que ser reabilitado na parte motora. Isso tudo também tem que ser levado em conta. Só para a gente terminar então, Davidson, você que tem propriedade para falar, né, por estar trabalhando dia a dia em hospital, você poderia dar um alerta para a gente sobre os riscos de uma superlotação do sistema de saúde brasileiro? No geral mesmo, tanto público como privado. Quais os riscos que a gente teria no caso de uma superlotação? É interessante a gente falar sobre isso, porque assim, se o público não existisse, o privado nunca conseguiria dar conta da demanda do sistema público. Então, o sistema público depende do privado para sobreviver e o privado também depende do público para poder sobreviver. O grande problema da lotação dos hospitais é a primeira coisa, os pacientes, né, morrerem em casa. E eu não estou falando só de causa por Covid, não. Eu falo, por exemplo, AVCs, infartos, as infecções generalizadas aí que a gente chama também de sepse. São pacientes que não vão conseguir entrar no serviço. Ele pode ter plano de saúde, pode ter dinheiro, pode ter mandado judicial, mas não vai conseguir adentrar porque não existe vaga, não existe espaço físico para ele permanecer, nem recurso para tratá-lo. Alguns estados passaram por essa situação de colapso, né, como a gente fala. Aqui na Bahia, pelo menos aqui em Salvador, nós não passamos por isso, mas em alguns locais do interior eu soube que ocorreu, né, lotação de 100%, por exemplo, de UTIs, com necessidade de transferência desses pacientes mais graves para cá, para a capital, né? Mas assim, então sofrem todos com essa situação, né? Quem tem Covid e quem não tem, certo? Tem que se pensar sempre nisso. Importante, viu, Davidson, você falar sobre esses outros pacientes que também necessitam, né, de serviços de hospitais, sejam eles públicos ou privados, porque a gente agora tá voltando a atenção para a Covid, né? Então é Covid, 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 e a gente acaba deixando de lado que existem pessoas na fila de espera para cirurgia, que existem pessoas que ainda estão fazendo tratamentos permanentes de doenças crônicas, tem pessoas que estão ali no hospital, né, por N motivo, seja emergência ou qualquer outra coisa. Então é muito importante a gente ressaltar isso. Às vezes a gente acaba esquecendo de que outros fatores podem colaborar para uma superlotação. Então, pessoal, essa foi uma entrevista muito interessante, muito esclarecedora que nós tivemos com o Dr. Davidson Costa, que desde o mês de março está atuando ali na linha de frente, né, da pandemia da Covid-19 em Salvador, no Hospital Português. Conhece bem de perto essa rotina
exaustiva e preocupante do dia a dia de uma pandemia. Trouxe muitas informações bacanas e muitas informações importantes para a gente aqui hoje, para o IFCast. A gente gostaria de agradecer e dizer que, com certeza, vai contribuir muito para a prevenção e para o entendimento de todo mundo que escutar, com certeza. Muito obrigada, Davidson. Eu acredito que tenha sido muito esclarecedor para todo mundo que está ouvindo e para mim também, para a Dani e para a Luiz. Eu desejo duas coisas para você nesse momento, né? Porque tá cada vez mais tenso. Se a rotina de um médico já é muito atribulada, né? Imagina, nesse momento duplica, triplica, né? Então, eu quero te desejar muita força e também muita estabilidade, tanto emocional para lidar com tudo isso na linha de frente. A gente imagina que não é fácil, né? E também estabilidade física, porque a gente precisa do equilíbrio ali, né? A mente tem que estar bem, mas o corpo também tem que estar. Então eu te desejo muita estabilidade, muito obrigada. É isso. Obrigado por colaborar com o segundo episódio do IFCast. Te agradece muito. Foi muito esclarecedor em alguns pontos. Eu tinha algumas dúvidas. Algumas das perguntas que estavam no roteiro de perguntas eu realmente tinha dúvida. E ter alguém que está enfrentando de frente isso é muito importante para a gente entender realmente o que está acontecendo, entender o que os médicos estão passando e como que a gente deve se proteger mais, como que a gente vai perceber com isso o quanto a gente deve se cuidar mais, porque imagine, por exemplo, se um hospital de Salvador lota, a capital vai entrar em colapso por um bom tempo até se conseguir vagas para colocar mais gente, sabe? Mais gente internada. Então, esse episódio vai servir de muita informação, vai servir de vai ser uma fonte de um alerta ou uma fonte de informação para levar as pessoas a se conscientizarem mais sobre o momento que a gente está vivendo. Exatamente isso. Eu fico muito agradecido pelo convite. O papel da nossa profissão, além de assistencialista, é também educativo. Então, essas oportunidades são ótimas para gerar conscientização nas pessoas, né? E o autocuidado, ele é uma ferramenta importante para nós, profissionais de saúde, nesse momento, né? Seja pensando aí em suporte psicológico, em tentar manter uma vida ativa no dia a dia, né? Uma alimentação saudável, que são pilares aí que fazem com que a nossa assistência mantenha uma qualidade mesmo nesse tempo aí incerto e de um pouco de atribulação. Obrigada, Davidson. É isso, Davidson. Muito Valeu! Até a próxima. Até, obrigado Muita mesmo, força pra gente. você. Valeu mesmo. Bom, gente, no primeiro episódio do IFCast, nós avisamos aqui que sempre iríamos trazer ao final de cada programa um exemplo de iniciativa ou projeto que seja uma coisa boa em meio à pandemia, esse momento tão delicado que a gente está vivendo. Então a gente vai começar agora a falar das contribuições da rede federal, mais especificamente do IFBA, né, para com a comunidade neste momento. São ações envolvidas nos campi do IFBA em toda a Bahia, como a produção de face shielders ou equipamentos de proteção individual, os famosos EPI. O campus de Feira de Santana participa do Coronavidas, iniciativa que já produziu e doou mais de 160 mil máscaras em todo o Brasil. O coletivo Coronavidas, que foi criado lá em março, fabrica máscaras em impressora 3D em acetato, um material plástico mais resistente, sabe? E doa para profissionais de saúde e segurança. Aqui no IFBA Eunápolis, inclusive, o projeto de extensão Eu na Robótica, que quem é do campus já conhece bem, também já começou a produção e doação dessas mesmas máscaras, né, desse modelo similar, para centros de saúde da cidade e região. Tem matéria no portal .ifba.edu/Eunápolis sobre o assunto. Aliás, Dani, nós aqui do IFCast também somos uma iniciativa para enfrentamento e combate à Covid-19, né? Juntamente com a Ana Robótica e a IFMix, a nossa rádio, né, que está aí prestes a ser lançada, fomos contemplados com recursos das pró-reitorias de extensão, pesquisa, pós-graduação e inovação do IFBA, para justamente estar aí tentando ajudar de alguma forma, né, a nossa população, tanto interna quanto externa ao IFBA, no enfrentamento e combate à Covid-19. Isso mesmo, Alessia. Nunca é demais relembrar que tudo que fazemos aqui é para tentar multiplicar informações com responsabilidade e para cumprir o papel social do Instituto.
E hoje a gente aprendeu muita coisa, a gente viu muita coisa, adquiriu muita informação que a gente não tinha, como a de um cenário que a gente não está vivendo, que é o cenário de uma capital enfrentando uma pandemia. E também a gente pôde adquirir mais dicas e hábitos para higienizar, para cuidar do que a gente usa diariamente como proteção. E vocês, o que vocês aprenderam, o que vocês adquiriram hoje que vocês vão levar para o resto dessa pandemia até que ela se finde? Só ressaltando aqui, Luiz, mais importante ainda essa capital ser a nossa capital, né? Ser a capital da Bahia, de Salvador. A gente tá ali conversando, né, com um profissional de dentro de lá, tá enfrentando juntamente com tantos outros profissionais, né, ali na nossa sede, né, que é Salvador. Foi bem legal ter esse ponto de vista, mas assim, uma das dicas que para mim foi primordial que eu aprendi aqui hoje foi a Olivia falando sobre a bolsa, né, que é inevitável que uma hora ou outra a gente tenha que sair de casa, né, em algum momento para fazer alguma coisa essencial, ir ao médico talvez, alguma consulta, mas enfim, agora vou sair de casa sem bolsa, Com né? certeza. Acho que é o melhor. Pequenos detalhes, né? Ou com a bolsa que não seja tão importante. Não são detalhes, porque eu também, a bolsa me passava batida, eu vou confessar para vocês aqui. Mas a partir do momento que a Olivia já chamou atenção para esse ponto, já ficar atenta e alerta. O sapato também, né? Sim, que ela falou. o sapato também, tudo, né? Um sapatinho ali reservado na hora de entrar em casa. Sapato, São roupa. coisas que a gente às vezes não presta atenção. Não presta, é tão automático da nossa vida pré-pandemia. Passa batido. Uhum. Exatamente. Gente, hoje, com a Olivia e o Davidson aqui, muita coisa me chamou atenção, na realidade, mas vou tentar destacar alguns aqui para a gente não se alongar muito, né? Primeiro que como é trabalhoso e milimetricamente exaustivo e o processo para se tentar descobrir, para se criar uma vacina, né? A gente às vezes fica aqui sendo a nossa maior esperança e a gente esquece que é um caminho longuíssimo e que pode estar lá no fim da corrida pela vacina e dar tudo errado e precisar voltar para o estágio de fase pré-clínica e etc. A gente leu as manchetes no início do IFCast, desse segundo episódio, já animados, né, com previsões, mas tudo isso são previsões, a gente tem que também estar um pouquinho realista ali, porque pode demorar um pouco mais para essa vacina chegar, né? Exatamente, tem a manchete da Rússia que já tá colocando a vacina para teste, se não me engano, só que essa vacina pode simplesmente não causar efeito nenhum, e pensa aí, a gente ter que esperar mais tempo. Então, a gente pode sim ficar mais animado, pode sim esperar muita coisa das notícias que a gente está vendo, mas sempre pensando também que algo de ruim pode acontecer no meio disso e que nunca é uma certeza. Muita coisa acontece, muita coisa pode acontecer e a gente tem que ficar atento a tudo e a todos. Inclusive destacando que tem vacina sendo testada no Brasil, não é? O Instituto Butantan tem consórcio, o governador da Bahia também entrou em consórcio, então assim, tem muita coisa sendo testada, cientistas, laboratórios, universidades, todo mundo correndo atrás mesmo. Por quê? Exatamente, a gente espera que... Opa, pode continuar, Dani. Não, por favor. E a gente espera, né, que em meio a tantas vacinas, né, a tantas iniciativas de pesquisa que a gente está tendo em fases diferentes, para que realmente tenha uma que consiga nos dar uma luz, salvar, né? Porque como o próprio diretor da OMS disse, há a preocupação de que talvez não tenhamos uma vacina que funcione, ou que a proteção oferecida possa durar apenas alguns meses, nada mais. Ele explicou, né, durante uma coletiva? Fala, Dani, qual o nome? Coletiva, isso. E isso também mostra um pouquinho daquilo que a gente viu no primeiro IFCast, quando o Fabiano explicou que pelo fato do vírus sofrer mutações, talvez a vacina tivesse uma duração menor e precisasse ser, por exemplo, anual, como acontece com a gripe, não é isso? Exatamente. Gente, outra coisa... Pode falar, Luiz. E essa mutação ambulante que vive acontecendo com esse vírus, que pode acontecer de uma maneira muito rápida,
dificulta ainda mais a produção de uma vacina definitiva, de uma vacina que vai fazer um efeito mais longo para todos aí. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é como a gente sempre fala, mas infelizmente não dá para parar de falar, porque às vezes a gente acaba se acostumando, né, e não prestando tanta atenção, mas a prevenção é a melhor arma de combate à Covid-19, né? Então, assim, se prevenir sempre será a melhor opção. Então, vai sair de casa, saia com o seu álcool 70, lava a mão sempre. Quando chegar, tenha uma roupa já reservada, um sapato. Tenha cuidado também com o que você leva para bolsos, objetos, celular, óculos. Eu uso óculos, né? E eu tava fazendo um exame de vista. Acho que eu até comentei no episódio passado, mas enfim, o médico estava me orientando, né, o oftalmologista, a como limpar o óculos de maneira correta, porque o óculos ele fica sempre no nosso rosto, né? Então ali a máscara tá muito perto do óculos. Para quem usa, a gente sabe que a gente coloca o óculos geralmente em cima da máscara. Então aí sempre que você for tirar o óculos, chegou em casa, vai trocar a máscara, dá uma limpadinha no óculos, passa um paninho, dá uma higienizadinha, porque ele também pode estar com o vírus também pode se conectar ali no óculos, né? Na superfície Isso, do você óculos pegando, passando a mão, acabando aí de é complicado. Olha, eu acho que a entrevista de Olivia, ela foi muito interessante e completa. Então, sendo bem realistas, a gente sabe que hoje boa parte do país já não faz mais o distanciamento social e isolamento por conta de questões de trabalho. Exato. Né? Quem pode ficar em casa, gente, fica em casa. Nós podemos, estamos ficando o máximo possível. Nós estamos gravando aqui de uma maneira remota, né? Usando da nossa criatividade, dos talentos de Luiz Henrique, como programador e editor, para conseguir gravar tudo isso em muita segurança. Mas boa parte do país, infelizmente, nunca parou por questões de serviço essencial e afins, e agora muita coisa está voltando. Então, para essas pessoas, para respeitar essas pessoas também, a gente que pode ficar em casa, fique em casa. E quem sai, quando sai, tem que se prevenir o máximo possível. Em respeito a eles e em respeito também aos profissionais que estão ali na linha de frente de saúde, como foi o caso do Davidson. Vocês ficaram impactados com o depoimento dele aqui, contando da rotina desde março, lidando com vítimas da Covid? Sim, eu penso muito no ramo psicológico, né? Eu pretendo fazer medicina, então aí a gente sabe que o psicológico se abala muito. Você está lidando com vidas ali, você não tem uma resposta, você não tem uma cura, você não pode prometer que você vai salvar a vida da pessoa, é muito complicado. Isso, plantões muito pesados, exaustivos. Exatamente. E ao mesmo tempo você está enfrentando um risco gigante da sua própria vida. Consigo também. Exatamente. Você tá literalmente dando sua vida para poder salvar de outros, porque aquilo para você é importante e pro mundo é importante. Então, o papel de médico hoje, o papel de médico no momento que a gente está vivendo é mais do que importante. Médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde no geral, né? Isso, da limpeza do hospital, todos que estão ali no entorno. De todo mundo que tá batendo de frente com isso tudo, é mais do que importante. A gente tem que sempre valorizá-los. Inclusive, acho que os prefeitos também, né, o setor político da cidade que tá nessa linha de frente administrativa. Muitos deles já foram, inclusive, testados positivos, né? A gente tem essas notícias. Exatamente. Aqui em Itabela. Aí também? E isso, ele já foi curado, mas foi contaminado. Semana passada, se não me engano, retrasado mesmo. Hoje estamos no dia 15 de agosto, né? Isso, gravamos dia 15 de agosto. Cada dia mais perto, né, gente? Então, assim, uma forma de respeitar essas pessoas que estão lutando por nós, respeitar essas vidas, essas famílias, a gente se cuidar também. O Davidson relembrou pra gente, o Dr. Davidson Costa, que não há uma medicação específica. Então, ele explicou que os profissionais agem realmente nos sintomas e as etapas diferentes, a depender do nível de complexidade, de gravidade de cada doença. De cada caso. Nem todo mundo reage da mesma forma. Lembrou que existem os grupos de risco, mas isso não é garantia de que você jovem, você que não tem nenhuma doença, nenhum agravante, não vá adoecer e ficar mal, não. Então, assim, todo mundo está propenso, então todo mundo tem que se cuidar. Exatamente. E que também eu vou usar o exemplo da minha tia, de Salvador, inclusive, que foi infectada com Covid, ela é hipertensa
e mesmo sendo do grupo de risco, ela não teve sintoma. Então, você ser do grupo de risco ou não é uma certeza de que Uma você vai ter sentença, né? uma certeza de que você vai ter sintomas. Então, isso reforça cada dia mais ainda o cuidado que a gente deve ter com parentes, com idosos próximos a gente, com pessoas do grupo de risco, que às vezes a gente não tá sentindo, e se passar para eles e eles não sentirem também, o pior pode acontecer, a gente não vai saber nem o porquê. Nem de onde E veio. o importante também que Exatamente. Davidson ressaltou foi que os sintomas, né, para uma pessoa que tem os sintomas, que não é considerada uma pessoa assintomática, eles podem demorar até 7 dias para aparecer, mas a pessoa já está contaminada com o vírus e pode estar disseminando ele. Então, mesmo que a pessoa esteja bem, não significa que você pode abraçar ela naquele momento. Ela está bem aparentemente, mas ela pode ou ser uma pessoa assintomática ou já está contaminada e não está apresentando sintomas ainda. Então, gente, nesse momento, realmente, abraço, aperto de mão, beijinho. Vamos deixar pra depois, né? Vamos se proteger e proteger o outro também. Porque quem ama, cuida, né? Já dizia o ditado. É algo que brasileiro gosta, contato, mas por agora a gente vai precisar Nem evitar todo um brasileiro, viu, pouco. Vitor? Não, brasileiro em todo como um todo, assim, o geralzão, a maior parte tem essa característica de Entendi ser o que bem. você falou. Mas E então, assim, aí depende muito da personalidade da pessoa e esse distanciamento. Dani, quando tudo passar, eu vou te dar um abraço. Né? Olha, ameaça, sofrendo ameaça. Brincadeira. Gente, mas assim, agora falando mais sério, realmente, esse distanciamento social, independente da personalidade da pessoa, alguns sofrem mais, outros menos, eles realmente têm um efeito, né? A gente falou de luto já no primeiro episódio, né? Da dificuldade das mudanças de rotina e a saúde mental das pessoas, de nós todos, neste momento, ela fica realmente comprometida. Os números já mostram. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre isso, né? Como a mudança drástica de rotina, como as incertezas que a pandemia trouxe, né? Trazem impactos diretos para a saúde e às vezes a gente deixa de lado, porque é a saúde mental. A gente só pensa na saúde física. Então, vocês querem dizer mais alguma coisa por hoje? Deixar algum recado? esperem pro próximo episódio. Vocês vão ter dicas de como enfrentar esse momento da melhor forma possível, sem infringir aí as dicas de distanciamento e as normas que o governo está colocando para que não haja um colapso maior no mundo e no país. Acredito que o próximo episódio vai estar bem interessante, até porque acredito que a mente é uma coisa que eu defendo, né, pessoalmente. A mente, ela move o... Então, assim, a mente está bem, provavelmente o seu corpo também vai estar bem. Então, assim, é primordial a saúde mental, né? A gente tem que estar sempre prezando o autocuidado, porque autocuidado já significa próprio, autoestima, tudo isso é um processo que a gente começa justamente com autocuidado. Então, gente, saúde mental, próximo episódio, fica ligado. Por favor. E nós esperamos que vocês tenham aproveitado este episódio. Acesse o nosso site, o ifcast.net. Acompanhe o ifcast também nas plataformas digitais, né? Spotify, Deezer. Qual é o outro, Luiz, que você falou? O distribuidor, o próprio Anchor, você pode estar escutando por lá. E no próprio site do IFBA também. Isso, né? Bem lembrado, fazer aqui a minha propaganda. portal.ifba.edu.br/Eunápolis. Além do IFCast, você encontra lá toda a questão de transparência e as matérias do que o IFBA vem fazendo durante a pandemia, porque a gente parou as atividades presenciais acadêmicas, mas continuamos trabalhando de maneira remota, tá certo? Tentando deixar tudo preparado para nossa volta. Inclusive, a partir de semana que vem, já vou me dedicar a fazer uma página exclusiva para isso, mas falamos mais para frente. Se quiser falar com a gente, fale pelas redes sociais, fale no site, lá a gente tem o e-mail, tem os modos de entrar em contato com a gente para mandar dúvida, sugestão, crítica, estamos abertos, tá certo? A gente quer ouvir você também, esperamos que tenha aproveitado. Até a próxima, fique bem, fique em casa. Se tiver alguma dúvida, contato @ifcast.net.
Se tiver algum problema no IFCast que você percebeu, alguma dica que você quer dar, luiz@ifcast.net. Fique bem, fique em casa e se cuide. Obrigada pela companhia, até a próxima, fique bem, fique em casa e lembre-se sempre que o IFCast é meu, o IFCast é seu, o IFCast é nosso, o IFCast é do IFBA e somos todos IFBA.